É 10 de novembro de 1871 e o jornalista americano Henry Morton Stanley chega à aldeia africana de Ujiji. A sua missão? Encontrar o explorador britânico desaparecido David Livingstone, que desapareceu há 6 anos sem deixar rastro. Muitos acreditam que há muito que ele pereceu na selva, mas Stanley está convencido de que Livingstone está vivo e à espera de ser resgatado. Com uma caravana de 200 homens, viaja durante 8 meses pelas profundezas do continente africano, na esperança de regressar não só com uma história exclusiva, mas também com o próprio explorador perdido. Quando a expedição chega à aldeia junto ao lago Tanganica, encontra de facto um homem branco solitário. Não há dúvida, é David Livingstone. Mas a maior surpresa ainda está para vir. Embora gravemente doente, o explorador aceita com gratidão os medicamentos e os mantimentos, mas recusa-se a regressar a casa. Segundo ele, a sua missão em África está longe de ter terminado. David Livingstone nasceu em 1813 nas terras altas da Escócia, na aldeia de Blantyre. Como todos os rapazes da região, aos 10 anos de idade começou a trabalhar na fábrica de têxteis local. Os seus turnos duravam 14 horas, após as quais continuava a frequentar a escola. Gostava de ciências naturais, enquanto o pai o orientava para o cristianismo. Aos 23 anos, tinha poupado dinheiro suficiente para se mudar para Glasgow e inscrever-se na Universidade de Anderson, onde estudou medicina, mas também teologia e grego. Aos 25 anos, foi aceite na Sociedade Missionária de Londres, uma organização dedicada a espalhar o cristianismo em partes remotas do mundo. Inicialmente, Livingstone pensou em viajar para a China, mas acabou por escolher a África. Em dezembro de 1840, juntamente com outros missionários, embarcou num navio e partiu para o Cabo da Boa Esperança, determinado a pregar sobre o Deus cristão às tribos africanas. Livingstone passa os 16 anos seguintes a viajar por África. Aprende as línguas locais e rapidamente ganha a confiança dos habitantes graças aos seus conhecimentos médicos. Em fevereiro de 1844, participa mesmo na defesa da aldeia de Mabotsa, na atual África do Sul, contra os leões. Um deles ataca-o quando ele baixa a guarda, deixando-o com um braço ferido. Durante a sua recuperação, Mary Moffat, filha de um missionário nascido e criado em África, cuida dele. Os dois criam uma forte ligação e casam-se no espaço de um ano. Embora sua principal missão seja difundir o cristianismo, consegue converter apenas um habitante local, um homem chamado Sechele, o chefe de uma tribo do Botsuana. Mesmo esse sucesso é apenas parcial. Sechele divorciou-se de 4 das suas 5 mulheres e foi batizado, mas mais tarde teve um filho com uma das suas antigas esposas e continuou a adorar o Deus da chuva. Livingstone, no entanto, não está muito preocupado. A sua verdadeira paixão é explorar a selva africana e cartografar regiões desconhecidas. Torna-se o primeiro homem branco a ver as enormes quedas de água do rio Zambeze, a que dá o nome de Rainha Vitória. Ao mesmo tempo, Livingstone torna-se o primeiro europeu a atravessar toda a parte sul de África. Quando regressa a casa, em 1856, a nação recebe-o como um herói que lançou uma nova luz sobre o continente negro. Assim que Livingstone regressa à Grã-Bretanha, já está a pensar na sua próxima aventura. Em dezembro, a Royal Geographical Society atribui-lhe uma medalha de ouro, mas ao mesmo tempo, a London Missionary Society rejeita a sua proposta de estabelecer novas estações missionárias a norte do rio Zambeze. Nessa altura, é nomeado cônsul da rainha para a costa oriental de África e para os distritos interiores independentes. Isto permite-lhe obter financiamento para a sua próxima expedição diretamente do governo britânico. O objetivo da missão é claro: explorar o potencial do comércio britânico ao longo do rio Zambeze. Com uma extensão de 2.500 quilômetros, o rio liga o coração indomável do continente à costa. Isso, em teoria, poderia servir como uma ligação de transporte vital entre a selva e a civilização. Esta missão parece feita à medida de Livingstone, afinal, o seu lema é Cristianismo, Comércio, Civilização.
Opõe-se firmemente à escravatura e acredita que, através da combinação destes 3 elementos, os colonos podem mudar a sua percepção das tribos indígenas. Em março de 1858, os Livingstones deixam em casa 3 dos seus 4 filhos e partem novamente para a África, levando o filho mais novo e uma equipa de 6 especialistas britânicos. Livingstone está cheio de esperança, sem saber que, desta vez, as coisas não vão correr tão bem. Doenças tropicais, conflitos no seio da equipa e a teimosia de Livingstone transformam toda a missão num inferno. Em abril de 1862, a sua mulher Mary morre de malária em Moçambique. No entanto, nem esta perda o faz abrandar. O médico da expedição, John Kirk, escreve sobre o seu comportamento. Cheguei à conclusão de que o Dr. Livingstone não está no seu perfeito juízo e é um líder extremamente perigoso. Os membros da equipa começam a abandonar a expedição, mas isso não impede Livingstone. Ele até declara que está disposto a ir a qualquer lugar, desde que seja para a frente. Em 1864, até o governo britânico se apercebeu de que Livingstone tinha perdido o controle, ordenando-lhe que terminasse imediatamente a missão. A sua recepção no regresso à casa é um contraste gritante com a de 8 anos antes. Não tem grandes descobertas de que se possa gabar, ninguém lhe dá as boas-vindas e os jornais consideram a sua viagem um fracasso colossal. Mas uma coisa permanece inalterada. Livingstone já está a pensar na sua próxima expedição. Em janeiro de 1866, David Livingstone parte para a sua última expedição à África. Desta vez, o seu objetivo é encontrar a nascente do Nilo. Mais uma vez, parte da sua equipa abandona-o. Os seus mantimentos, incluindo medicamentos, são roubados por tribos locais e, em 1869, fica gravemente doente. Sofre de cólera, desenvolve úlceras nos pés e contrai pneumonia. Sobrevive apenas com a ajuda de árabes locais, ironicamente, comerciantes de escravos. Mas no seu estado, não tem alternativa. Os acontecimentos de 15 de julho de 1871 atingem-no com especial intensidade. No seu estado de fraqueza, assiste ao massacre de 400 africanos que se tinham reunido no mercado de Nyangwe, na atual República Democrática do Congo, pelos seus tratadores árabes. Livingstone fica destroçado. Fica com os árabes durante a estação das chuvas, mas depois é levado para as margens do lago Tanganica, a 300 milhas de distância. Após a longa viagem, está tão exausto que está apenas à espera da morte. Em vez disso, em 1871, o jornalista Henry Morton Stanley aparece e pronuncia as palavras agora lendárias. Dr. Livingstone? Presumo? Sim, responde simplesmente o doente Livingstone. Em seguida, descreve as suas experiências, incluindo o terrível massacre. Stanley inclui-la mais tarde no seu livro Como Eu Encontrei Livingstone. Quando chega a hora de partir, Livingstone declara que o seu trabalho em África ainda não terminou. Fortalecido com alimentos e medicamentos, despede-se do repórter e parte de novo em busca da nascente do Nilo. Mas nunca chega à nascente do maior rio de África. A 1ª de maio de 1873, com 60 anos de idade, morre na aldeia de Chipundu, na atual Zâmbia, de malária e hemorragia interna causada por disenteria. Os seus guias locais enterram o seu coração debaixo de uma árvore, no local onde faleceu, e depois embarcam numa viagem de 1000 milhas até a cidade costeira de Bagamoyo, na atual Tanzânia, levando o seu corpo. Aí, um navio britânico fica com a custódia dos seus restos mortais. Após 7 longos anos, Livingstone regressa finalmente, pelo menos simbolicamente, a casa. O Dr. David Livingstone está atualmente sepultado na abadia de Westminster, em Londres, entre as grandes figuras da história britânica. Embora as suas 2 últimas expedições não tenham sido bem-sucedidas, o relatório de Stanley transformou-o num herói. A sua lenda foi ainda reforçada pelo fato de os habitantes locais africanos se terem disposto a transportar o seu corpo durante 63 dias pelo interior selvagem do continente. Durante as suas expedições, Livingstone descobriu inúmeros locais até então desconhecidos do mundo ocidental. Os rios, lagos e cascatas que alcançou foram gradualmente preenchendo os espaços em branco no mapa de África. E talvez o mais importante, o seu profundo respeito pelas populações locais e pelo próprio continente ajudou a mudar, pelo menos em parte, a percepção europeia de África, que durante muito tempo foi vista como uma terra escura e inexplorada.